Estou de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar sobre o empate do Brasil com os Estados Unidos, 1-1 na última partida do Brasil antes da disputa, a última partida amistosa antes da disputa da Copa América. Vamos lá. Para quem não acompanhou, o Brasil entrou em campo na noite desta quarta-feira, amistoso contra os Estados Unidos em Orlando, e no final o Brasil saiu na frente dos Estados Unidos e tomou um empate e o jogo terminou 1-1. O Rodrigo fez o gol do Brasil e o Pulisic de falta, uma falta da meia-lua, que para mim nem falta aconteceu, mas o árbitro marcou, não tinha o que fazer, né? O VAR não pode entrar em falta, né? Apesar do VAR ter voltado uma falta, o VAR ter contribuído para o árbitro voltar uma falta a favor do Brasil, a análise de falta não existe. O Pulisic bateu, para mim o Alisson falhou, acho que um gol de falta, apesar de batido na parede da rede no canto dele, o Alisson tem que pegar essa bola, um goleiro da qualidade do Alisson precisa pegar, defender essa bola, e no fim ficou o placar de 1-1. Foi um jogo que a gente pode dizer, um jogo muito característico daquelas partidas em que um time tem mais qualidade do que o outro, que o time tem mais imposição do que o outro, e aí o jogo é definido na capacidade desse time que tem mais imposição e tem mais qualidade conseguir criar oportunidades claras de gol e definir a partida. E isso não aconteceu. O Brasil, apesar de ter mais posse de bola, 61-39, apesar do Brasil ter finalizado mais que o dobro dos Estados Unidos, 12 chutes para os Estados Unidos, 25 para o Brasil, faltou ao Brasil criar oportunidades mais claras contra um Estados Unidos muito compacto, contra um Estados Unidos que estiveram fechando muito bem as duas linhas para evitar deslocamentos do Brasil, um Estados Unidos fechando muito bem à frente da sua área para evitar batidas de fora ou para evitar ser envolvido em toques de 1-2, de alguém se projetando por dentro. Faltou ao Brasil criar essas oportunidades e no fim o jogo ficou 1-1 mesmo. E no segundo tempo os Estados Unidos ainda tiveram duas boas chances até para virar o jogo, em que aí o Alisson apareceu muito bem, uma delas inclusive uma defesaça. O Brasil começou copiando, entre aspas, o que o Real Madrid tem feito, com o Rodrigo à esquerda e Vinícius Júnior jogando por dentro. O Rodrigo fez um excelente primeiro tempo, saindo da esquerda e aparecendo, ora para tabelar, ora para se oferecer como um camisa 10, ora atacando a área, e assim sai o gol, né? O Rodrigo sai da esquerda aos 17 minutos, recebe uma metida de bola do Rafinha, sai na cara do goleiro e bate cruzado para fazer 1-0, isso aos 17. Aos 26 sai o gol dos Estados Unidos, depois de uma jogada pela direita, que o João Gomes dá um carrinho, para mim ele tira a bola, o árbitro marcou falta, e na cobrança de falta o Pulisic fez o gol. No mais, senti um Brasil que demorou um pouco para fazer essa saída da defesa para o ataque, e aí aparece um Paquetá que não fez de novo uma boa partida. Acho que o Paquetá, que jogou um pouco mais avançado do que em relação aos amistosos contra Inglaterra e Espanha, jogou uma linha um pouco acima. Faltou o Paquetá dar sequência de jogadas e faltou o Vinícius Júnior definir melhor. Vinícius Júnior logo no começo do jogo, e o começo do jogo começa antes mesmo do Brasil aquecer, com uma bola na trave dos Estados Unidos. Os Estados Unidos poderiam ter tido a chance até de abrir o placar, né? E aí depois a gente viu um Vinícius Júnior que acho que não finalizou bem duas jogadas, né? Uma delas tinha o Rodrigo melhor colocado, ele acabou batendo fraco no meio do gol, e na outra, de novo, aí sim, quando ele saiu dentro da área, ele não finalizou bem. E então foi um Brasil que envolveu os Estados Unidos, mas que teve dificuldade para finalizar, para criar oportunidades claras, e acabou levando o empate para mim numa falha do Alisson. No segundo tempo, o João Gomes tinha cartão amarelo do primeiro tempo, o Dorival voltou
com o Douglas Luiz no lugar do João Gomes. Acho que o padrão ali de capacidade de recuperação de bola do Brasil subiu um pouco e o Brasil passou a ocupar completamente, a dominar praticamente as oportunidades do jogo. O Brasil claramente teve o controle da partida. No segundo tempo, os Estados Unidos só conseguiram ameaçar nessas duas chegadas meio que em transições em que o Alisson apareceu muito bem. E aí já foi um Brasil um pouco diferente, com o Vinícius Júnior aberto à esquerda, o Rafinha aberto na direita, e depois que entrou o Endrick jogando por dentro. O Endrick entrou aos 20 do segundo tempo, quando o Andrés Pereira substituiu o Paquetá, o Savinho substituiu o Rafinha e o Endrick substituiu o Bruno Guimarães. Então foi uma substituição foram substituições ofensivas do Dorival Júnior, né? O Douglas Luiz ficou como o volante, como um jogador mais próximo ali da defesa, o Andrés Pereira e o Rodrigo por dentro, Savinho aberto na direita, Vinícius aberto na esquerda e o Endrick por dentro, sendo o centroavante. E o Brasil melhorou, o Brasil passou a ter mais construção, passou a ter mais a posse de bola, embora não tenha também criado grandes oportunidades. O Endrick entrou, finalizou 2 vezes, sem tanto perigo, para o bom goleiro Matt Turner. O Vinícius deu algumas arrancadas pelo lado esquerdo ali, criando algumas jogadas, mas no fim, até as melhores chances do segundo tempo foram dos Estados Unidos. Acho que foi um empate um pouco decepcionante. De bom ficou o bom jogo, o ótimo jogo do Rodrigo, melhor em campo para mim, na minha visão, trabalhando da esquerda para dentro, funcionando às vezes como camisa 10, funcionando às vezes como um atacante que aparece na área, mas ficou uma sensação do Brasil um pouco travado no segundo tempo contra uma seleção que se defendeu e uma seleção que teve a postura que a gente imagina que as seleções terão contra o Brasil na Copa América, né? Um time com as duas linhas muito atrás, duas linhas bem compactas, sem dar espaço para o Brasil flutuar entre linhas, com uma seleção já pensando mais em contra-atacar do que construir, e o Brasil o Brasil tendo o desafio de conseguir criar chances claras, conseguir criar boas oportunidades dentro desse cenário. Esse foi o visual do Brasil no jogo. No mais ali, os laterais tiveram uma postura boa, os zagueiros tiveram um pouquinho de trabalho ali no segundo tempo quando o Balogun entrou, né? Bom atacante do LAFC, fez muitos gols na temporada. No meio campo, senti o Paquetá um pouquinho abaixo. Vinícius Júnior fez um jogo apenas regular e não conseguiu transformar em gol algumas finalizações que ele teve, né? Se você pegar aqui as estatísticas, Vinícius Júnior finalizou 4 vezes no gol e 2 vezes fora do gol. Então, assim, não teve um bom nível de jogo em termos de finalizações, então fez um jogo no máximo regular. O Rafinha jogou bem pelo lado direito. O Rodrigo, para mim, jogou muito bem, foi o melhor em campo. E o Endrick entrou se movimentando muito, dando muita opção também, finalizando algumas vezes, mas sem conseguir acertar. Não foram boas finalizações do Endrick também. 2 ou 3 chutes no meio do gol. Se você pesquisar aqui, foram 3 finalizações, todas no gol, mas não foram finalizações boas. É o último teste antes da Copa América. O Brasil estreia no dia 24 contra a Costa Rica, e esse cenário da partida de hoje contra os Estados Unidos deve ser o cenário da maioria dos jogos do Brasil na Copa América. Então fica aí essa capacidade de alerta de um Paquetá ser um pouco mais criativo, um Vinícius ser um pouco mais assertivo nos dribles, o Rafinha e o Rodrigo
terem mais ali uma contundência um pouco maior. O Rodrigo hoje acho que jogou muito bem, o Rafinha também fez um bom jogo, mas acho que podem ser um pouco mais agressivos, e acompanhar aí se de fato vai ser esse time que vai começar a Copa América ou se o Endrick vai ganhar minutos aí. O Endrick hoje entrou aos 20 do segundo tempo, então o Endrick hoje jogou um pouquinho mais de 25 minutos, mais os acréscimos, jogou 30 minutos o Endrick. Ficam essas as dúvidas aí. No fim, o Dorival fecha aí os 4 amistosos com 2 vitórias e 2 empates, né? Empate contra a Espanha e empate contra os Estados Unidos, vitória contra a Inglaterra e contra o México, com o time reserva jogando a maior parte do tempo. É isso. Agora eu quero te ouvir o que você achou, diz aqui embaixo nos comentários, faz tudo o que você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esportes, para a gente trocar aquela ideia, curte, compartilha, se inscreve, dá o gostei, dá o curtir, tudo aquilo que você já sabe como é que funciona aqui nas mídias da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta. Um abraço. Tchau.